Mas tem a ver com o Moraes ainda. O ministro do STF abriu hoje um inquérito para apurar se a Receita Federal ou se o COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, vazaram informações sobre ministros da Corte e familiares. O inquérito foi aberto de ofício, sem a provocação de outros órgãos investigativos. Moraes é o presidente interino do STF nesse momento de plantão. Assumiu na segunda-feira. Isso tudo envolvendo o caso do Banco Master, depois que a colunista Malu Gaspar do jornal O Globo revelou detalhes do contrato da mulher de Moraes, Viviane Barça de Moraes, para a defesa dos interesses do Banco Master e de Daniel Vorcaro no Banco Central, na Receita e no Congresso Nacional. Esse contrato foi assinado em 2024, em janeiro, e receberia 3,6 milhões de reais por mês. Moraes quer saber quem vazou esse contrato, Berta. Olha, Alain, você vê aí como é complicado para todo lado que você olha, né? Por um lado, se houve um vazamento desse nível, é inadequado e não deveria ocorrer. Por outro lado, é preciso sim um código de ética no âmbito não só do Supremo Tribunal Federal, né? É preciso um código de ética, de conduta, que se desdobre e que expanda para todo o magistério, para todos os magistrados brasileiros. Por quê? É muito comum e frequente você ver escritórios de parentes atuando nas cortes e nos tribunais em que há desembargadores ali também atuando nesses tribunais. Portanto, são coisas que de fato complicam a percepção de uma justiça, a confiança na justiça que a sociedade precisa ter, não é? Até ontem estava comentando sobre a discussão, o julgamento que vai o Supremo Tribunal Federal já no primeiro dia após o recesso judiciário, 4 de fevereiro, vai julgar o caso, aquela decisão do Conselho Nacional de Justiça que proíbe que magistrados, que juízes usem as mídias digitais, as redes sociais, não proíbe, mas regula a forma de uso e proíbe manifestações político-partidárias por essas redes sociais. E essa será também uma oportunidade, já que o Supremo Tribunal Federal vai estar analisando um caso que é uma norma, uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que está sendo questionada pelas associações de juízes que não querem essas restrições, já que então o Supremo vai analisar este caso e vai decidir para todo o Poder Judiciário, para todas as instâncias, é também uma oportunidade para fazer uma discussão mais ampla e se pensar num código de conduta para todas as cortes superiores e inclusive o Supremo Tribunal Federal. Desculpa, Berta, mas e o Moraes? Deixa comigo? Não, porque eu estou tentando entender, eu queria saber o posicionamento da Berta em relação ao Alexandre de Moraes. Você quer fazer uma provocação aberta? Estou fazendo. Eu aceito essa provocação, viu? Calma. Porque a Berta falou do sistema como um todo, mas não falou de forma específica da decisão do Moraes. Quer responder a provocação, Berta, ou vai deixar passar? Eu gostaria que o meu querido colega William responda. Não, porque eu já me coloquei claramente, eu já acho, o que foi dito aqui, vou repetir, é que há um problema dos dois lados. Uma questão ética de um lado e um problema se houve vazamento, não é correto também. Porque você pode estar, neste momento, achando que foi importante um vazamento relacionado a uma questão ética que está sendo questionada e que, com razão, está sendo questionada. Então, eu estou dizendo que há problema dos dois lados. Então, nesse sentido, por um lado, é preciso saber se houve vazamento e, por outro lado, é preciso se ter um código de ética e de conduta não só para o Supremo Tribunal Federal, mas para todo o Poder Judiciário. Marcelo? Não, eu passo pro Marcelo. Tá bom, eu só vou. Vai lá, Marcelo. Essa decisão, gente, a abertura desse inquérito é vergonhosa.
É absurdo, é um escândalo. Se a gente tivesse num país sério, isso tinha que ser tratado, sabe, como uma coisa, como motivo de impeachment de ministro do Supremo. Porque não é outro órgão que pediu, né? Foi ele mesmo que abriu. Ele de ofício. E assim, vamos lembrar que eu entendo a Berta falando, né? O primeiro parênteses, quando a gente critica o ministro, a gente não critica a instituição. O Supremo é uma instituição importantíssima para o Brasil. É o que deveria ser a referência do Brasil, né? Deveria ser o farol das leis do Brasil, o seguidor da Constituição. Mas quando a gente vê algumas decisões de alguns ministros, a gente não tem como não ficar indignado. E nesse caso, né, o ministro Alexandre de Moraes, ele está tentando, a impressão que passa é que ele está tentando intimidar pessoas que estão divulgando informações que poderiam ser públicas. Vale lembrar que o Supremo não questionou vazamento de informação quando a Vaza Jato, quando o Glenn Graham divulgou as conversas do Moro com os procuradores do MP. O Supremo usou as informações que foram vazadas, as conversas, para absolver todo mundo que foi envolvido na Lava Jato. Não teve questionamento sobre o vazamento de informação. Agora, a informação que vazou, que o Alexandre de Moraes e o escritório da esposa dele não respondem, é muito clara. Eles fizeram um contrato de 130 milhões para fazer defesa, para fazer lobby, pelo que dá a entender no contrato, que foi divulgado, né, pela jornalista Malu Gaspar, para o banco. Sobre isso, será que ele não vai comentar? Agora, ele abre um inquérito para investigar quem está vazando essas informações. É muito triste. Eu acho que é uma tentativa clara de intimidar. O Banco Central fez o trabalho dele, viu uma fraude escancarada, denunciou o processo, mandou liquidar o banco, fez a função dele, garantiu a segurança do sistema financeiro. Desde então, a gente está vendo uma reação muito complicada, muito desavergonhada de algumas instituições. Isso aconteceu no TCU, que tentou, né, intimidar o Banco Central, e agora a gente está vendo alguns ministros partindo do Toffoli e partindo do Alexandre de Moraes. Tomara que as outras instituições do Brasil e talvez o próprio Supremo. O Supremo deve ter alguns ministros que não concordam com isso. Talvez alguns ministros, poxa, isso não tá legal, abrir inquérito assim de ofício para investigar quem vazou uma informação minha. Então, tomara que as instituições do Brasil reajam a esse tipo de situação, porque tudo que o Moraes está fazendo nesse caso tá descredibilizando cada vez mais o Supremo. Você provocou a galera, sobrou um minuto para você. Então, um minutinho, a coisa rápida, e isso que o Marcelo tá falando é muito importante, porque tá virando um hábito do Moraes esse tipo de instrumento, né, que ele está usando. Você lembra que o ministro Alexandre de Moraes, ele votou, ele trabalhou para tornar réu o Eduardo Tagliaferro por vazamento de informações, que vazou algumas conversas? Que denunciou informações envolvendo o Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes. Então, toda vez que o ministro se sente atacado, ele vem e usa o seu poder de ministro para ser aquele que investiga, aquele que acusa, aquele que julga e aquele que toma todas as decisões. E aí a gente tem que começar a questionar, sim, esse tipo de comportamento. Então, não é uma coisa legal da gente ver. Como a gente olha pro Toffoli em relação ao banco do Vorcaro, né? É sempre a mesma força. Eu vou usar a lei ao meu favor, mas eu não me dou como impedido como juiz, porque eu poderia me dar como impedido, já que eu estou aparecendo nesse cenário, e falar assim, olha, eu não posso julgar isso, estou saindo, por favor, julguem no meu lugar. Mas não, pelo contrário, eu começo a usar os mecanismos para me blindar.